Olá, você está vivendo hoje um dia de luto, um dia de morte, um dia de choro por alguém que morreu ou foi morto, ou de algum modo você está vivendo a dor de como se a luz do sol do dia de hoje tivesse sido apagada do seu dia e você estivesse vivendo o dia mais escuro, mais doloroso, como se a sua alma tivesse sido arrancada de você, como se uma parte, um membro de você tivesse sido decepado. Você está vivendo dias posterior à morte de alguém que você amava, gostava muito e não está conseguindo superar isto. Deixa eu te contar. O modo como Jesus lidou com a morte, com as coisas reais do dia a dia, a realidade do enfrentamento das dores humanas, da morte incluso, é o que mais, é uma dos relatos no Evangelho que mais me chama a atenção, porque ela tem profundo arraigo com o elemento, com o fator humano. No entanto, até os animais choram a morte dos seus pares, né? Dos seus parecidos, não é? Até os animais choram. Mas o ser humano traz também o agregado do choro pelo significado posto em cima do lamento, do luto, da morte. E eu estava lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e observando que quando Herodes mandou decapitar a João o Batista, que era primo de Jesus no cárcere, os discípulos de João, logo de tê-lo enterrado, porque diz que os discípulos de João foram tomar o cadáver e o sepultaram, e a seguir eles foram informar Jesus. Ato seguido, na narrativa do Evangelho de Mateus, diz que a esta notícia Jesus retirou-se dali de barco para um lugar deserto à parte. Ou seja, Jesus claramente queria chorar o choro da morte de alguém amado, do seu primo, de João. Claramente, evidentemente, Jesus queria espaço e tomou, como várias vezes ele pedia espaço e fazia tempo e hora para estar em lugares reservados, sozinho, para meditar, para orar, mas também para chorar o choro da dor humana, como é o caso aqui. Só que é muito veemente o modo como Jesus também nos mostra na narrativa que, ato seguido ao fato de que ele havia ido para um lugar deserto, para um lugar retirado, depois de haver recebido a notícia da morte de João, de quem Jesus tinha um elevado conceito e falou sobre isso, ato seguido diz que ao desembarcar ele viu uma grande multidão. Jesus viu uma grande multidão e ele foi tomado de compaixão por eles e curou os seus doentes. Foi nesse lugar, foi nesse cenário que Jesus fez a multiplicação também dos pães, que alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres, crianças. Então veja só, todos nós criamos a expectativa quando nasce um filho, todos nós criamos a expectativa do que será o futuro dele, dela. Todos nós temos a expectativa de celebrar o próximo aniversário. Todos nós temos a expectativa de acompanhar o momento da primeira volta de bicicleta da criança de modo autônomo.
Todos nós temos a expectativa de, como filhos, ver os nossos pais ficarem ainda mais velhinhos e poder celebrar com eles os cabelinhos brancos que eles têm. Todos nós temos, no geral, essa expectativa, entre muitas outras. Entre muitas outras, todas as que você está carregando aí com você também nesse momento. Mas Jesus nos ensina que a gente só lida com a morte, com o luto, sem negar a dor, sem negar o fato de que houve sim esse apagão no dia. Mas Jesus nos ensina que nós aprendemos a lidar com a morte cuidando dos vivos, cuidando de pessoas. Morre um filho, mas a gente perde coisas, a gente não perde pessoas. Pessoas estão cuidadas no amor de Deus, no abraço de Deus, na graça de Deus. Pessoas estão tocadas pela cruz, que é para além do tempo, que é para além da morte, que venceu a morte, é a cruz de Cristo. Então há esperança. Nesse ano de 2020, que tem sido um ano muito complicado no mundo todo, com todos nós aconteceu, com a maioria das pessoas no mundo aconteceu esse dia do luto, esse dia do choro, esse dia da partida, esse dia do adeus. Eu lembro que, deixa eu contar para você aqui, em 2001, eu tive uma experiência um pouco fora do comum, né, do cotidiano, porque eu lembro que eu havia regressado de São Paulo, do seminário, fazia pouco tempo, e me correspondeu realizar vários atos fúnebres numa capela velatória, num espaço municipal próximo ao templo, aonde eu estava servindo. E eu lembro que teve um mês que eu fiz mais de 25 atos fúnebres e eu pude ver muitas vezes manifestações diversas e diferentes do modo como as pessoas se comportam, do modo como as pessoas lidam com a morte e do modo como as pessoas também manifestam e deixam vazar, às vezes, muitos arrependimentos amargos, muitas dores com choro, com gritos, com lamentos, por aquilo que deixaram de fazer ou pelo que fizeram. E quando tem que encarar aquele momento de que já não tem mais volta, a pessoa já faleceu, é como que um momento que a pessoa deixa vazar tudo aquilo de si que estava ali guardado. E às vezes a impotência, o sentimento de impotência, de incapacidade, de como vai ser o dia de amanhã, de como vai ser o futuro, de como vai ser lidar agora com a próxima Páscoa, com o próximo Natal, com o próximo Ano Novo, com essas datas celebrativas que geralmente trazem ainda mais à tona esses sentimentos que eu estou comentando aqui com você. Pois bem, nesse ano de 2020, já que eu havia começado aqui e regressei um pouquinho mais atrás no tempo, mas deixa eu contar para você, nesse ano de 2020, no dia 12 de maio, um dia antes do meu aniversário, nós estávamos, a minha esposa e eu, estávamos esperando uma bebê. 5 meses de gestação, a bebê formada, nós fomos a Montevideo fazer um teste desses que você consegue saber por antecipado se é menino ou menina. Isso com 7 para 8 semanas nós fizemos o teste, sabíamos que era uma menininha, estávamos então esperando uma menininha. E interações já no útero
brincadeiras, sons, empurrãozinhos, cutucãozinhos, né? E quando você faz isso de tentar organizar o ninho, né, com antecipação, gera-se ainda mais essas projeções, né, de como vai ser a criança, de como ela vai brincar com a maninha e etc, etc. Todas as coisas que englobam isso. E no dia 12 de maio desse ano, ela faleceu. E nós estávamos no Paraná, aqui no Paraná, e no hospital, fomos bem atendidos e aconteceu todo aquele processo durante aquele dia, que foi um dia muito doído para nós, que foi um dia de uma batalha muito grande a nível interno, especialmente a minha esposa, a Casey. Então eu fiquei pensando, né, sobre esse modo como nós lidamos com algo que acontece todos os dias, né, desde que o mundo é mundo, como nós o conhecemos, e que não é exclusividade minha, e que a dor que eu estou sentindo é a dor de milhares de pais, de milhares de mães, de irmãos, em contextos, às vezes, onde as pessoas não têm os mínimos recursos de atendimento, seja médico, do modo como seja. O fato é que Jesus nos ensina a lidar com essa realidade da vida, que também nos apresenta no nosso dia a dia, lidar também com a morte, lidar também com essa dor. E o modo como Jesus nos ensinou a lidar com a morte é cuidando da vida. Não sem sentir a dor, porque isso também é vida. Quando você sente dor, quando você lamenta, isso é vida. Isso é sinal de que há vida. Não lamenta e não chora o choro de quem partiu, né? Por quem partiu, por quem faleceu, por quem morreu. Não importa o modo, porque às vezes as pessoas também ficam aí se culpando, se achando negligentes. Ah, se eu não tivesse ido, ah, se eu não tivesse feito aquilo, ah, se eu tivesse pedido para a pessoa não sair de casa. Esses adiamentos mentais, né, como forma de enganar a morte, que às vezes as pessoas vão criando na cabeça como se isso fosse possível. Não é. Eu estou dizendo para você que isso também é vida, sentir isso, viver isso, ter essa experiência, isso também é vida. E muito mais ainda quando você é habitado pela eternidade, que é uma decisão sua, é uma decisão que eu tenho que tomar, que a minha esposa teve que tomar, tivemos que tomar, porque nós temos que seguir vivendo, nós não podemos desistir desse chamado da vida com V maiúsculo, que é Jesus, né? Onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso desistir de estar nesse caminho que é Jesus, desistir dessa vida que é Jesus e negligenciar o fato de que a verdade, que todo esse caminho, que toda essa vida desemboca na verdade, aliás, o caminho, a verdade, desembocam na vida, e é Jesus. Eu não posso negligenciar isto. E o modo como Jesus nos ensina a lidar com esse dia de luto é vivendo, é chorando, o choro por quem morreu, sentindo sim essa dor, tendo as melhores e trazendo as melhores memórias possíveis, mas também sem maquiar, sem tentar aplicar uma maquiagem na existência, porque essa maquiagem ela se derrete, ela vai cair quando a gente se topa e se enfrenta com coisas tão, às vezes, imprevisíveis, né? Às vezes tão frustrantes, né?
principalmente quando você está acompanhando uma pessoa que está enferma já há tantos anos, tanto tempo, internada no hospital ou em casa, e você está ali naquela torcida, desejando que ela melhore, desejando que ela saia logo do hospital e venha para casa para comer aquele churrasco, para quem é do sul tomar aquele chimarrão, enfim, para tomar aqueles momentos juntos e agradáveis. Então, quando você se topa com esse dia, eu quero que você fique com essa palavra de Jesus para a sua vida, o modo como Jesus lidou com a morte, foi cuidando da vida, foi cuidando da vida. Ele é a vida e ele ensinou a cuidar de quem está vivo, de quem está junto com a gente, no caminho, no dia a dia, no trabalho, em casa. Tem muita gente precisando de você. Levante a cabeça hoje, levante-se, tome um banho, ponha uma boa roupa, ponha o melhor perfume e vá cuidar da vida. Mesmo que seu melhor perfume hoje pode ser para os seus filhos aquele aroma gostoso do almoço, da comida que você faz. Então deixa eu te dizer, essa é uma palavra de consolação de Deus, de fortaleza de Deus para a sua vida. Vá cuidar de quem precisa de você hoje. Jesus encontrou uma multidão, diz na narrativa do Evangelho. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e foi tomado de compaixão por eles e curou seus doentes. Seja tomado de compaixão por quem precisa de você hoje. Quem morreu está cuidado nos braços do Pai. Quem está aí do seu lado, perto de você, precisa do seu braço, precisa do seu abraço, precisa dos seus cuidados, precisa do seu carinho, precisa que você seja forte. Então seja forte em Jesus, seja forte nele para enfrentar e voltar a acender a luz do dia que se apagou. Deus te abençoe.